Amém, glória a Deus. Mais uma vez, igreja, graça e paz a todos, no nome de Jesus. E agora o pessoal nos acompanha aí pela internet também, seja no YouTube, em outros links aí compartilhados. E a gente está compartilhando, divulgando a palavra de Deus, que é o que nos interessa, é o que nos importa, tá bom? Hoje, por favor, Hebreus capítulo 11. Pastor, o senhor vai falar de fé? Porque Hebreus 11 fala de fé. Irmãos, eu vou falar de uma outra coisa que tem aí em Hebreus capítulo 11, porque tem muitas lições nesse capítulo, não é só a questão da fé. Embora tudo que eu vou falar, logicamente, tenha a raiz na fé, mas eu vou falar de uma das coisas que tem aí que são muito importantes. Hebreus capítulo 11, é mais para o finalzinho da Bíblia, tá bom? Isso, Hebreus capítulo 11. Acharam? Deixa eu pegar aqui o meu texto. Pastor, que versículo nós vamos ler? Irmãos, como esse capítulo 11 é bem extenso, eu vou me ater a partir do versículo 23. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Que aqui ele começa, ele continua falando, ele está falando desde o princípio, mas aqui ele continua falando sobre a questão da fé. Mas a gente vai perceber que a fé, ela faz uma coisa aqui, olha só. Hebreus 11, a partir do verso 23 está escrito: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista o que, irmãos? A recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma ressurreição melhor, uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Olha agora, irmãos, versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eu vou explicar isso. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Amém? Meus queridos, como o apóstolo Pedro também disse, o apóstolo Paulo ele escrevia algumas coisas um pouco difíceis de serem entendidas, de serem compreendidas, E algumas coisas que estão aqui no texto de Hebreus, elas realmente traduzem isso, Algumas coisas que parecem um pouquinho difíceis de entender, mas vamos lá. Irmãos, esse trecho que nós lemos, ele está se referindo a algo que nós conhecemos muito bem, pelo menos de ouvir falar, e eu espero que a gente conheça essa palavrinha a respeito, a respeito dessa palavra, mas não apenas de falar, mas de prática de vida, que é a fé. E aí nós vimos aí, irmãos, que pela fé,
muitos homens, né, muitas mulheres, muitas pessoas alcançaram muitas coisas, fizeram muitas coisas, né, atingiram muitas coisas, viveram muitas experiências por meio da fé. E por quê, irmãos? Porque se a gente perceber, todas as vezes que o texto disse assim, ó, e pela fé, você pode ver que, na sequência, a Bíblia descreve que houve uma ação dessas pessoas. Né? Você pode ver que elas fizeram algo na sequência. Olha o que a Bíblia diz, pela fé Moisés, sendo já grande, se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, rejeitando as riquezas do Egito. Irmãos, mesmo sendo maltratado com o povo de Deus, sendo tratado como hebreus naquele tempo, mas ele preferia isso do que ter o gozo do pecado, ou seja, as riquezas contaminadas do Egito por um pouco de tempo. Então, você vê que a Bíblia fala de fé e fala que pela fé eles tiveram atitudes. Irmão, não existe fé sem ação, sem atitude. Esse negócio de eu tenho fé e fico parado, eu acredito, mas não faço nada, irmãos, isso não é fé. Isso pode ser um exercício mental, pode ser qualquer coisa, né? Um mantra, seja o que for, mas não é fé verdadeira, porque toda fé, ela gera uma ação, ela gera uma atitude. E quando a gente fala de ação, não necessariamente ação no sentido de movimento em si, né? Só o ir, o fazer, mas às vezes uma atitude de tomar um posicionamento. Então, tem coisa na sua vida que às vezes não é o movimento que você faz, né? Eu vou daqui, eu vou ali bater numa porta de emprego. Não. Às vezes o movimento é algo intrínseco, algo dentro de você. De repente você vive de um certo modo, de uma certa maneira, e você, por essa maneira de ser, você está se prejudicando, você está, né, se maltratando, e você está permitindo que pessoas, de repente, te expoliem, pessoas, de repente, te causam algum dano. Então, você precisa acreditar para o que Deus lhe chamou, quem é você em Cristo Jesus, que você, meu querido, é a imagem e a semelhança de Deus, restaurado em Cristo Jesus, e, portanto, você não pode ser, meu querido, pisado pelos homens, maltratado e humilhado pelos homens, mas você tem que se posicionar para que as pessoas, meu querido, não exerçam esse domínio sobre você. Então, a fé, ela vai levar você a ter uma atitude. Eu não sou capaz das pessoas, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. E as pessoas só vão até onde eu permito. Então, eu vou colocar limites. E aí, quando você faz isso, você está acreditando no seu potencial, você está acreditando no chamado que Deus lhe deu. Portanto, irmão, todas as vezes que a fé, ela aparecer, automaticamente ela vai gerar uma atitude, ela vai gerar uma ação, ela vai gerar uma reação. Então, não existe fé sem atitude. Você pode ver, irmãos, que, né, aí nesse texto que nós lemos, então, pela fé o Moisés fez tudo isso. Pela fé, meu querido, Moisés, né, ele ficou firme, não temendo a ira do rei, porque depois, né, o Egito queria persegui-lo, porque lembra, né, ele foi defender um hebreu e ele acabou levando à morte um egípcio, então ele estava condenado à morte lá no Egito. E aí, meu querido, ele falou, não, eu sei que Faraó pode vir atrás de mim, mas eu vou confiar em Deus. A Bíblia diz que ele ficou firme como vendo o invisível. Meu querido, ele vivia num ambiente de fé e ele tinha essas atitudes. E aí, irmãos, quando a gente continuou lendo, a gente viu que o apóstolo Paulo foi falando de várias pessoas, que tudo que elas fizeram por meio da fé, irmão, foi resultado, né? A fé levou a uma atitude que levou a um resultado prático. Irmão, você quer um resultado prático? Você quer que algo mude na sua vida, algo seja transformado? Você precisa se mover. Mas você não pode se mover de qualquer maneira, você precisa se mover por meio da fé. Você precisa acreditar. Irmão, você quer ver uma coisa? Quando um empreendedor ele vai empreender, irmão, ele vai empreender desacreditado? Eu vou abrir isso aqui, mas não vai dar certo, viu? É assim que ele vai? Como que ele vai? Eu acredito no meu potencial, eu acredito no meu dom, eu acredito que vai dar certo. Então ele vai. O que ele está fazendo? Ele acredita em si, no seu potencial, na sua habilidade, e aí essa fé, esse crer, gerou uma atitude. Irmão, e aí se ele quer ter resultados, ele precisa trabalhar com essa atitude, com essa fé. Estão compreendendo isso aqui? Isso é em tudo. Amém? Irmão, você pega a família. Irmão, família é um negócio complicado? É ou não é? É ou não é? Facinho, né? Facinho. Irmão, é complicado. Ainda mais, irmãos, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, onde fatores externos influenciam o ambiente da família. Antigamente, irmão, quando a gente não tinha... E aqui, por favor, eu vou fazer isso aqui. Entenda, por favor, o que eu vou falar.
para que vocês possam compreender que eu não estou aqui com saudosismo e dizendo que o tempo antigo era melhor ou pior. Não é isso que eu quero falar. Mas eu quero mostrar para você uma coisa. Irmão, quanto mais, presta atenção, quanto mais informação e mais conhecimento as pessoas têm, quanto mais acesso a conhecimento, a informação, mais as pessoas elas se tornam autônomas, mais as pessoas se tornam, né, vamos assim dizer, livres. Você pode ver, irmão, que antigamente as famílias eram, né, comumente, não que não acontecesse coisa diferente disso, mas era muito normal você ver sempre a família o quê? Sempre o quê? Junto. Fazendo as refeições juntos, fazendo as coisas juntas. Os pais trabalhavam, né? O pai trabalhava, a mãe cuidava da família, final de semana era descanso do pai, não tinha emprego, então eles faziam o que tinham que fazer, cortavam a grama, faziam aquela coisa, davam banho no totó, aí daqui a pouco vão passear, iam para um parque, iam para alguma coisa, ou faziam uma viagem nas férias, assim por diante. Ou seja, isso era algo rotineiro, comum. E os filhos, irmãos, iam, e os filhos gostavam. E eu me lembro, deixa eu falar uma coisa para você, não faz muito tempo assim que eu era criança, mas, irmão, olha para você ter uma ideia. A alegria minha e dos meus irmãos era como meu pai no final de semana, irmão, pegava a gente no domingo, era no domingo, e ele ia dar com a gente um rolê, meu querido, no centro de São Paulo. A gente ia na Praça da Sé, aquele chafariz, naquele tempo podia andar lá mais tranquilamente, né? A gente não tinha celular naquela época, então não precisava ser roubado naquela época, enfim. Então, irmão, olha a nossa alegria, era no domingo, ir ao centro da cidade, ir ao Parque do Ibirapuera, meu pai fazia isso com a gente. Irmão, aí meu pai, coitado, raspador de taco, limpador de vidro de prédio, naquele tempo trabalhando de cordinha pendurado, irmão, não ganhava muito. Sabe o que a gente fazia? Irmão, parava na banca do chinês, pastel e caldo de cana. Irmão, que alegria. A gente voltava para casa, irmão. Parecia que a gente tinha ido para, sei lá, Disney. Parecia que era a nossa Disney. A nossa Disneylândia era pastel, caldo de cana, centro de São Paulo e alguns parques. Estão compreendendo isso aqui? Irmão, mas é incrível como isso tinha um efeito sobre a nossa vida. Mas, irmãos, hoje você pega, fala para a criança, para um filho seu, que você vai dar um rolê ali no... Ah, não, se não for de carro, não vou. Ah, nesse lugar não vou, não. Eu prefiro outros lugares. Estão vendo isso aqui? Por quê? Porque hoje, irmãos, os filhos, com aquilo que está na mão, a sua telinha, ele roda o mundo o quê? Inteiro. Irmãos, e nesse rodar o mundo inteiro, ele estabelece outros vínculos, outras amizades, há pessoas mais importantes para eles, eles pensam, do que o pai e a mãe, às vezes do que os seus irmãos de sangue, os outros são mais importantes. E aí, irmão, quando você faz isso, a família começa o quê? Se espalhar, se dividir. A família começa a ser células separadas. Não é unidade, irmãos, não há união. Portanto, irmãos, quando a gente começa a pegar essa transformação que a sociedade foi fazendo, a gente percebe o porquê nós estamos nesse ponto. O porquê que nós estamos dessa maneira. O porquê que hoje o ambiente da família está cada vez mais difícil, cada vez, meu querido, pior. Porque nós, meu querido, lembra domingo passado que a gente falou? Todas as vezes que o ser humano quebra regras estabelecidas por Deus, irmãos, na sequência vem sofrimento. Algum tipo de dor, algum tipo de dano para o ser humano vai acontecer. Portanto, irmãos, nós precisamos voltar. O que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos crer em Deus, nós precisamos crer nos princípios de Deus, precisamos ter fé naquilo que Deus disse, naquilo que Deus determinou. Irmão, de alguma maneira, a gente precisa começar a resgatar esses valores de Deus para a nossa vida pessoal, irmão, para a nossa família, para aquilo que nós fazemos, seja como empregado, seja como dono do seu próprio negócio, seja como profissional liberal, ou seja, nós precisamos voltar a crer nesses aspectos de Deus, nesses pré-estabelecimentos de Deus e trazer. Sabe por quê, irmão? Aí você vai entrar numa situação aqui, não sei se você está pensando isso agora, mas na nossa sociedade o que acontece? Esses princípios de Deus não cabem mais nesses dias. Essas coisas que Deus estabeleceu não funcionam hoje. Irmão, eu desafio as pessoas a mostrarem para mim quando foi que a palavra de Deus não deu certo. Quando foi que os princípios de Deus faliram? Amém, meu querido? Quando foi? Irmão, a Bíblia diz que uma casa edificada com sabedoria, uma casa bem edificada, ela não vai ruir.
Portanto, irmãos, o que a Bíblia diz? Se alguém tem falta de sabedoria, pede a quem? A Deus. Senhor, peraí, por que meu casamento está em pé de guerra? Por que eu e a minha mulher, ou eu e meu esposo, não estamos nos entendendo? A gente não consegue ter diálogo. Começa a falar meia dúzia de palavras, já é briga, parece que é guerra de espada. Senhor, por que eu não estou conseguindo cativar o coração dos meus filhos? Por que eu estou olhando para os meus filhos e estou vendo eles escaparem pelos meus dedos? O que está acontecendo? Irmão, eu preciso começar a olhar para essas coisas e eu preciso pedir, crer e pedir para Deus sabedoria para consertar aquilo que está torto. Irmão, aquilo que está torto não deve ser deixado torto. A gente tem que buscar conserto, meu querido. Irmão, o casal não foi feito, o casamento, a união do casal não foi feita para ser um pé de guerra todos os dias. Sabe, a gente não pode, irmão, esse ambiente não se sustenta, um casamento assim não se sustenta. Começa a, porque presta atenção nisso aqui, olha o que a Bíblia diz. É melhor morar num deserto do que na casa com a mulher, o quê? Quem lembra disso? É melhor você morar num deserto. Deserto aqui, irmão, dá a ideia de ir sozinho, tá? Solidão. Do que você morar numa casa com alguém. Uma mulher o quê? Rixosa. Aqui, irmão, por favor, não é nada de machismo e feminismo. Pode ser homem rixoso também, que tem homem rixoso também. E tem homem relinchoso, inclusive. Sim ou não? É a mulher rixosa e o homem relinchoso. Então, irmão, olha o que a Bíblia diz. É melhor você morar num deserto do que morar com alguém, irmão, que te importuna todos os dias. Aí, irmão, como é que um casamento vai dar certo se todos os dias é briga? Se todos os dias é discussão? Se todo dia é troca de farpas? Todo dia é acusação, é condenação? Se todos os dias não tem parceria, não tem, meu querido, ajuda? Sabe, não há interesse um pelo outro no que o outro está fazendo, no que o outro precisa, não há esse interesse. Irmão, esse casamento não se sustenta, ele vai ruir. Então é preciso endireitar isso. Antes que acabe, antes que rua, é preciso, meu querido, então, endireitar. E como que o casal vai fazer? Primeira coisa, irmãos, a gente já aprendeu isso na palavra. Irmão, não há como você endireitar algo se primeiramente não houver força de vontade, não houver querer. Você precisa querer mudar isso aí. É a primeira coisa. Pastor, o querer, sim. Sabe por quê, irmão? Porque se você não quiser, a Bíblia diz que dois bicudos, né, quando um não quer, quando um não quer, na Bíblia, a sociedade, né, os ditados, quando um não quer, irmão, tem que haver o querer. Então, olha só, eu acho interessante assim, quando você pega aquele homem na beira do caminho, Bartimeu, você sabe, eu não vou me ater aqui, ele ficou gritando lá no caminho, até Jesus ouvir a voz dele, aí Jesus parou e falou assim, olha, esse homem que está clamando aí, traga ele até aqui. Aí levaram o ceguinho até lá, né? Irmão, quando Bartimeu está diante de Jesus, veja, irmão, veja isso aqui, ele está diante de Jesus, meu querido, olha para ele, porque o cego era Bartimeu, Jesus não enxergava. Jesus olha para ele e Jesus faz uma pergunta. O que Jesus perguntou para Bartimeu? Quem lembra? O que queres que eu te faça? Irmão, presta atenção. Trazem um homem cego a Jesus. Irmão, e o cego dá para você perceber que ele é cego. O cego é aquela com o olho assim estático, aquela coisa toda tal. Ou dependendo do tipo de cegueira, às vezes as pálpebras estão fechadas realmente. Dá para você perceber que é cego. Irmão, e aí? Trouxeram lá, vamos cego, que Jesus, mestre, te chama. Trouxeram. Irmão, o homem está diante de Jesus cego. Jesus está vendo que o homem é cego. Jesus sabe o que ele precisa, que é o quê? Enxergar. Aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Irmão, o que Jesus faz com essa pergunta? Jesus está, primeiro, vendo qual é a prioridade dele. O que é que realmente ele deseja? O que é que realmente ele quer? Sabe por quê, irmão? Porque aquele cego podia chegar, já que Jesus, meu querido, tinha tanto poder, multiplicava peixes e pães, aquela coisa toda. Irmão, aquele cego podia dizer assim, ó, vamos fazer um exercício aqui. Aquele cego podia chegar para Jesus e falar assim, Jesus, como o senhor tem muito poder, me disseram que o senhor multiplica peixes e pães, ó, é uma fartura, é uma abundância. Sabe uma coisa? Eu estou meio cansado de ficar ali na beira do caminho, pedindo esmola. Então, Jesus, me dá um saquetel com muitas moedas de ouro. Aí resolve minha vida. Eu nunca mais vou precisar ficar na beira do caminho. Sim ou não? Ia continuar o quê? Cego.
mas cheio da grana. Irmão, ele podia pedir qualquer outra coisa. Jesus, meu querido, quando Jesus faz uma pergunta, o que você quer que eu te faça? Jesus quer identificar qual é a prioridade dele. Dentre as necessidades dele, o que mais ele prioriza? Irmão, aqui, meu querido, olha o que o Espírito Santo vai nos dizer nessa manhã, meu querido. Irmão, dentre tudo que está na sua vida, dentre tudo que você está passando, qual é a sua prioridade? Quais são suas prioridades? O que está em primeiro lugar para você? Quais são? Talvez, irmão, você não saiba nem responder qual é a sua prioridade. E isso indica, sabe o quê? Que você está Você está o quê? Perdido. Sabe, a sua vida não tem uma organização. E aqui, por favor, não estou falando de roupas claras com roupas claras, não é isso não. Organização no sentido do intelecto. Sabe, o que vem para mim primeiro? O que é essencial? O que eu tenho que honrar aqui em primeiro lugar? Está aqui. O que eu tenho que fazer na sequência? Está aqui. Ou seja, isso bem claro para que... Irmão, presta atenção nisso, parece bobeira que eu estou falando, mas não é. Quando você não está confuso na sua mente, você sabe quais são suas prioridades, você sabe o que realmente tem valor para você, irmão, você não anda confuso, você não anda perdido. Aí você consegue fazer uma coisa que é muito interessante, você consegue, irmão, automaticamente gerir o seu tempo. Porque você sabe o que é importante, o que é prioridade, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu devido lugar. A sua vida melhora, irmão. Simplesmente porque você sabe o que é prioridade para você, você sabe o que vem primeiro e o que vem depois. Meus amados, quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Jesus está olhando e perguntando, porque Jesus quer saber quais são suas prioridades. O que é mais importante para você? Irmão, e aqui, sem sombra de dúvida, eu não tenho como não dizer para você que a gente deveria pensar da seguinte maneira. Prioridade número 1. Que é a prioridade número 1? Deus. Compromisso com quem? Com Deus. E aqui, irmão, mais uma vez eu tenho que lembrar, vou aproveitar que as pessoas ouvem pela internet, presta atenção nisso. Quando a gente fala de prioridade com Deus, Deus em primeiro lugar, as pessoas logo pensam, tem que estar lá na igreja, tem que estar lá na igreja, tem que estar lá na igreja. Irmão, isso aqui é importante, nós falamos que congregar, nós não podemos deixar de congregar, sim ou não? Mas, irmão, o que é colocar Deus em primeiro lugar? Nós aprendemos esses dias todos. Irmão, colocar Deus em primeiro lugar é a minha vida, tudo que faz parte da minha vida, tudo que eu faço em minha vida, vai seguir os princípios de quem? De Deus. Então eu vou aplicar os princípios de Deus na minha vida. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ou seja, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determinou, aquilo que Ele quer, é o que vai estar sendo pautado e colocado na minha vida. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Irmão, sabe por quê? Porque, irmão, está cheio de gente que parece, meu, que mora na igreja, para você ter uma ideia. Mas não faz nada daquilo que Deus o quê? Pede. Adianta isso? Ah, pastor, então não vir na igreja, pastor, então fazer as coisas de Deus e não vir na igreja é melhor. Não. Porque aí você vai estar descumprindo uma coisa, porque congregar também é mandamento. O que a gente está dizendo, irmãos? Que você precisa associar as duas coisas. A vida com Deus, prática na palavra, com congregar no corpo de Cristo, com fazer a vontade de Deus aonde quer que você esteja. Então, irmão, Deus tem que estar em primeiro lugar, a vida com Deus em primeiro lugar. Irmãos, abaixo de Deus, qual deve ser a sua segunda prioridade? Vamos lá? Vamos listar as prioridades? Qual deve ser a sua prioridade abaixo de Deus? Família? Vocês estão certos disso? Não querem pedir ajuda para os universitários? Irmão, depois de Deus, qual é a sua prioridade? Abaixo de Deus? Qual é a sua prioridade? Família? Pastor, o senhor falou aí, agora eu fiquei até com medo. Família, pastor. Família, pastor. Irmão, falem alto. Abaixo de Deus, qual é a segunda prioridade? Família. Irmão, sabe qual é a segunda prioridade abaixo de Deus? Você mesmo. É a segunda coisa. Amém, meu querido? Irmão, presta atenção nisso aqui. Pastor, por que sou eu em segundo lugar? Vamos lá.
Ame a Deus acima de todas. E o teu próximo? A Deus acima. E os outros? Irmão, quando você coloca outras coisas aqui, Deus, você coloca Deus aqui, você coloca outras coisas acima de você, essa balança está o quê? Você tem que fazer isso aqui, Amém, meu querido? E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que vive assim, Deus, família e depois o quê? Você está entendendo, irmão, porque tem gente cristã que não é feliz? Que não tem paz? Que não tem alegria? Porque ela não sabe priorizar, equilibrar, colocar as coisas e as pessoas no seu devido o quê? Lugar. Irmão, olha, o que eu estou falando para você, presta atenção, alguém vai falar assim, esse pastor é louco. Esse pastor está ensinando heresia. Tá bom, vamos lá. Irmão, olha que coisa interessante. Vou pegar Jesus. Um dia, irmão, Jesus chama os discípulos, ele nomeia de 2 em 2 e fala, vão e preguem, expulsem os demônios, curem os enfermos, aquela coisa. Pá, beleza. Irmão, o que os discípulos fazem? O mestre mandou, vamos lá fazer. Irmão, ele sai pregando o evangelho, curando. Irmão, teve um tempo, tem um texto bíblico que mostra, a obra estava tão louca, quando eu digo louca assim, tão movimentado, o trabalho estava tão grande, a obra de Deus, que os discípulos, está escrito no texto, eles iam e vinham e não tinham tempo para comer. Olha só, aí, irmão, Jesus ficou, eu vou usar um exemplo aqui, tá? Foi isso que aconteceu, mas eu não sei se foi nesse lugar. Jesus ficou no Monte da Oliveira e falou assim, vão na cidade, entrem na cidade das aldeias e preguem. Eles foram. Aí, irmão, eles faziam assim, iam numa aldeia, pregavam, passava lá, passava por aqui. Jesus, olha, nós acabamos de vir em tal lugar, estamos indo para tal lugar. Indo e voltando, irmão. Irmão, quando eles foram pregar e voltaram, sabe o que Jesus fez? Jesus fez assim, ei, vocês não vão lá agora no outro lugar. Sentem aqui para descansar. Sentem aqui para se alimentar. Sentem aqui para conversar, jogar conversa fora, dialogar, trocar experiência, trocar ideias. Vocês precisam ter um tempo para quem? Para si mesmo. Irmão, obra de Deus é importante? Sim ou não? Mas, irmãos, a obra de Deus não pode estar acima de mim mesmo. Irmão, você precisa entender que pelo próximo só existiu um que precisou da vida, morrer, que é Jesus Cristo. Não demais, irmãos. Você é chamado para pregar o evangelho, prega o evangelho. Se a pregação do evangelho, como os apóstolos, gerar morte, como aconteceu com os apóstolos, é uma coisa. Mas, irmão, veja, não é você se matar pelo evangelho, pela obra ou por qualquer outra coisa. Amém? No caso dos apóstolos, a morte foi consequência de uma perseguição, mas não que eles se lançaram para morrer. Amém, meus amados? Vou dar um exemplo para você. Irmão, se alguém falar para você, tá tendo um tiroteio ali na esquina, você tem que passar ali na esquina, é o caminho da sua casa. O que você faz? O que você vai fazer? Está na hora de conhecer outros caminhos. Você não é bobo, irmão. Você não vai se jogar para se matar. Amém, meu querido? É diferente, irmão, de você estar no caminho e de repente acontecer o quê? Estourar um problema. Estão compreendendo essa diferença ou não? Uma coisa, irmão, é você se lançar para o mal. E outra coisa é você estar no seu dia normal, fazendo suas coisas normais e o mal se levantar. São coisas completamente o quê? Diferentes. Então veja bem, irmão, quando eu estou falando isso de Jesus, Jesus está dizendo assim, discípulos, as almas são importantes, a obra é importante, mas isso não pode destruir vocês. Vocês, até porque para a obra acontecer, precisa de quem? De vocês. Irmão, para a sua família existir, estar de pé, precisa de quem? De todos. Então precisa de você. Precisa do pai, precisa da mãe, precisa de tudo. Irmão, e se você não se cuidar, se você não se valorizar, se você não enxergar o seu valor, irmão, você estará com a medida errada. E aí, irmãos, você vai viver infeliz, sufocado, sobrecarregado. Esse tempo todo que eu prego o evangelho, irmão, quantas vezes eu já vi pessoas assim, principalmente, irmão, por favor, aqui as irmãs, as mulheres, não é pegação do pastor não, mas aqui isso é muito comum nas mulheres, porque as mulheres agem e falam muito de maneira o quê? De maneira sentimental. Presta atenção. A prioridade. Falando de prioridade, fé, essas coisas todas. Uma vez, irmãos, eu vi uma pessoa que é conhecida aí no mundo e principalmente no Brasil, da classe artística.
Olha o que ela falou. Eu mato e morro pelos meus filhos. Meu marido que se lasque. Meus filhos vêm em primeiro lugar. É isso mesmo? Irmão, um monte de gente lá, é isso mesmo, ai filho, é tudo, marido que se lasque, sabe? Irmão, isso é nitidamente uma pessoa que não sabe o quê? Não sabe o quê? O que é prioridade. Irmão, sabe a história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem você acha que veio primeiro? Quem veio primeiro? Irmão, lógico que foi a galinha. Sim. E para a galinha vir primeiro, ela teve que ser criada, irmão. Porque se ela é gerada pelo ovo, você está entendendo? Então Deus teve que criar a galinha. Irmão, então algo veio primeiro. Você está entendendo que até as coisas de Deus têm prioridade, sim ou não? Vocês perceberam isso? Irmão, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou tudo de uma vez? Haja uma explosão, a luz, né? Explosão, bum, pum. Pronto, olha, apareceu tudo, já está tudo no lugar. Foi assim? Foi um processo e foi priorizando. Peraí, o que eu vou fazer? Primeiro luz para enxergar, né? Como que eu vou trabalhar no escuro? Então tem águas na face do abismo? Peraí, opa. Onde que eu vou firmar o pezinho aí? Onde que o homem vai colocar? Vou criar a terra. Vamos colocar o firmamento para que se fixe os luminares. Irmão, tudo com prioridade, tempo, uma lógica e um porquê. Olha que coisa interessante. Por isso, irmão, que a obra de Deus não é confusa. Por isso que o trabalhar de Deus não é confuso. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Irmão, tem crente que a vida dele é uma confusão só. A casa é uma confusão só. A vida pessoal, uma confusão só. O casamento, uma confusão só. A vida profissional, uma confusão só. Eu quero isso. Não, agora eu vou fazer isso. Não, agora eu vou fazer aquilo. Agora eu vou... Ei! Que loucura é essa? Onde você quer chegar? Onde você está achando que vai chegar desse jeito? Só se for um hospício ou ao caixão. Porque é uma vida abundante, uma vida de qualidade, você não vai chegar desse jeito. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Então, meus amados, nós precisamos entender essas prioridades. A primeira é Deus, a segunda sou eu. Aí vem as outras pessoas. Família. Valorizar e amar sua família e cuidar da sua família, meu querido. Sabendo quem você é e da sua importância. E aí você cuida da sua família em nome de Jesus. Esposa, seus filhos não devem vir primeiro. Você não deve amar mais seus filhos do que o seu marido. E do mesmo modo o marido também. Ah, mulher, não estou nem aí para mulher, o importante são os meus filhos. Uma família, irmão, primeiro, é o casal. O pontapé inicial, o ponto de partida de uma família é o casamento. Os filhos são consequência. Irmãos, e até mesmo porque, vocês estão cansados de saber disso aqui, eu já preguei várias vezes. Daqui a pouco os filhos vão o quê? Daqui a pouco os filhos crescem, eles vão para onde? Ficam no ninho lá, ficam? Irmão, essa questão de prioridade é tão grande que chega uma hora que você quer que o filho vá embora do ninho, irmão. Tá cheio de pai e mãe colocando o filho para fora do ninho, sim ou não? Vocês estão vendo aí? Esse dia eu estava mostrando lá, o marido lá chega lá, a mulher fala, o nosso filho está grande. Tá mesmo, tá aquela coisa. Deixa eu ter uma conversa com ele. E aí, filhão? 28 anos já? O que você está fazendo aqui em casa ainda, ó? Eu e sua mãe querendo passear, viajar, fazer as coisas aí, tá difícil, hein? 28 anos. Não tinha onde, caiu o quê? Morto. Estão compreendendo isso, mano? O pai e a mãe já falaram, ei, filhão, bate essa asa aí. Estão compreendendo, irmão? Irmão, sabe por quê? Porque isso é a lógica da vida, são princípios de Deus. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, os dois passarão a ser uma só, deixará. Está indicando que é um momento de você sair de onde? Do ninho, do pai e da mãe. Você tem que fazer sua vida acontecer. Seja solteiro, seja constituindo família.
Tem que sair, senão você vira um fardo para o teu pai e para tua mãe. Você vira um peso. Amém, meu querido? Você vira um peso. Então, irmão, isso é princípio de Deus e a gente precisa entender essas coisas e falar o seguinte, é como eu falo para o meu filho. Eu falo, filhão, ele tem 13 anos ainda, tá, irmãos? Né? Recentemente, ele vai só para 14 ano que vem. Mas é como eu falo para ele. Filhão, estuda, se capacite, se habilite para você, ter uma profissão, ganhar um bom dinheiro, ou ter seu próprio negócio, enfim, ganhar um bom dinheiro para você ter condições de ter uma vida. Para amanhã você ter o seu lugar, para amanhã você ter alguém bacana e você ter um lugar para você formar sua família. Não ficar por aí capengando que nem muitos. Porque, irmão, vamos ser sinceros? Por favor, lá vem esse pastor que essas coisas. O pastor é terrível, hein? Irmão, mas vamos lá. Olha só. Lembra que eu estou falando para você? Quando a gente quebra a regra estabelecida por Deus, dá problema? Dá ruim? É difícil? Irmão, presta atenção. Ninguém fique bravinho comigo, por favor. Nem aqui na igreja, nem na internet. Eu estou falando da palavra de Deus. Meus amados, há tempo para todas as coisas. Vamos lá. A gente nasce, criança, infância, aquela coisa, é tempo de brincar, aquela coisa toda, adolescência, tempo de descoberta, amadurecimento, essas coisas todas, juventude, é tempo de você lançar os fundamentos da sua vida. O que você vai fazer? Você vai ter seu próprio negócio, você vai ter uma profissão, o que você quer fazer da vida, aquela coisa toda e assim por diante. Ponto. Irmão, e aí, a prioridade do jovem deve ser o quê? Os estudos e a sua formação? Qual a prioridade dos jovens hoje, irmão? Qual a prioridade? Namorar, dar beijo na boca, curtir, dar grau, sim ou não? Batidão, quadradinho de 8, de 12, de não sei quantos quadrados. Sim ou não? Zoeira é a prioridade. Com 30 anos não tem onde cair? Morto. Aí, irmão, engravida a menina. Vai para onde? Para onde que vai, se não tem onde cair morto? Aonde? Ou vai morar debaixo do mesmo teto que o pai e a mãe, dentro da própria casa do pai e da mãe, ou vai fazer o quê no quintal? O que vai fazer? Os puxadinhos. Irmão, por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque você não se preparou. Você não soube o que é prioridade. Irmão, olha o que a Bíblia diz. Irmão, palavra de Deus. Quando você entra apressadamente a tomar posse de uma bênção. Ou seja, é bênção. Irmão, vida 2 é bênção. Você tem um marido, tem uma esposa, alguém para dividir a vida é bênção. Você ter filhos? É bênção. Mas olha o que a Bíblia diz. Quando você faz isso apressadamente, o que é apressadamente? Rápido demais, isso indica fora de tempo. Olha o que a Bíblia diz. Quando você entra apressadamente a tomar posse de uma bênção, o seu final não será bendito. Irmão, vai dar algum problema. Você vai ter dificuldade. Precisa ser assim, irmão? Não precisa. Mas a gente é ansioso, a gente não sabe trabalhar com prioridade, a gente meio que não consegue crer nesses princípios de Deus, a gente deixa as paixões da vida, as paixões da carne tomar conta, a gente toma atitude não pela razão, não pela fé, a gente toma atitude baseada em emoções, sentimentos. E é isso que é o resultado da nossa vida. Amém, meu querido? Você quer ver uma coisa, irmão? Você imagina aquele empresário, hein, Anderson? Estou falando com o Anderson que a gente conversa muito sobre a empresa lá do patrão dele. Irmão, você imagine um empresário que ele está com um funcionário, que, irmão, ele já deu oportunidade, já incentivou o estudo, e o funcionário, meu querido, não faz o que deve. Irmão, não faz seu trabalho direito, sempre dá retrabalho, sempre um outro tem que fazer, um outro tem que estar cobertando, dando suporte, porque não consegue andar com as próprias pernas. Irmão, o que esse dono da empresa tem que fazer com esse funcionário? Tem que fazer o quê? Mandar embora. Mas sabe como, irmão, sabe que funcionário tem patrão? Que ele é assim, ó. Ai, mas coitado, tem 5 filhos para sustentar. Ai, mas coitado. Você imagina, desse jeito que ele é, onde ele vai arrumar emprego? Aí, irmão, a empresa do patrão, presta atenção, aí a empresa dele está tendo retrabalho, atrasando pedido.
Aí a entrega do pedido, aí o atraso está aborrecendo o cliente, daqui a pouco o cliente deixa de comprar com ele por causa de quem? De um funcionário que ele, com sentimentalismo, está mantendo ali, que não está correspondendo. Estou compreendendo isso aqui? Irmão, você tem que entender que tem coisa na vida que você tem que ser frio. Frio no sentido de racional. O que é certo é certo e ponto final. Irmão, Deus não é assim. Meu querido, Deus não é assim. Ai, vou fingir que não vi. Ai, o Saul não faz nada que eu peço. Ai, vou fingir que não vi. Olha o povo blasfemando. Ai, vou fingir que não ouço. Olha o povo virando as costas para mim. Vou fingir que eles não viraram. Deus é assim, irmão? Irmão, Deus é amor, mas Ele também é justiça e juízo. Irmão, não estou dizendo que você tem que ser tudo a ferro e fogo. Funcionário atrasou um dia, já manda embora. Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos, dê a chance, dê a oportunidade. Mas você não pode ser escravo de alguma circunstância baseada em sentimento. Amém, meu querido? Portanto, irmão, quando a gente está falando de prioridade, quando a gente está falando de fé, a fé sempre vai gerar uma atitude, uma ação, tomada de decisão, tomada de posicionamento. E talvez, irmão, você está aqui nessa manhã e a sua vida está uma confusão, sua casa está uma confusão, seu casamento, seus filhos, tudo está uma confusão. Porque, infelizmente, o sentimentalismo, seja esse sentimentalismo piedoso, seja também o sentimento de tudo a ferro e o quê? Ferro e fogo. Eu sempre gosto de mandar uma palavra na Bíblia que ela fala moderação. Tudo tem que ser o quê? Moderado. Irmão, o moderado indica que você tem que achar o ponto de quê? O ponto de equilíbrio. Nem mais, nem menos. Você tem que achar o ponto de equilíbrio, irmão. Amém? Olha o que a Bíblia diz: beije o filho para que ele não se perca no caminho. Irmão, filho precisa de disciplina? Precisa ou não precisa? Mas ele também não precisa de amor? Ele também não precisa de atenção? Você tem que achar o ponto de quê? De equilíbrio. Tem gente, irmão, que tudo é 8 ou 80, já viu isso? Ponto de equilíbrio. Irmão, você tem que achar o ponto de equilíbrio. E tem gente, irmão, que infelizmente está se perdendo. E tem gente que infelizmente está vivendo uma confusão de vida, porque não está, primeiro, acreditando nos princípios de Deus para colocar em sua vida, e não acreditando nesses princípios, não toma atitude, e se não toma atitude, você não colhe resultado, irmão. Eu já usei uma expressão aqui, vou usar aqui de novo aqui para se tornar bem fácil para você, irmão. Não adianta você ser um proprietário de muitas terras e você não trabalhar essa terra, você não cultivar essa terra. Amém, meu querido? Tudo que a sua terra vai produzir é mato. A Bíblia diz, é sarça, espinheiro. A terra, irmão, que você tem, ela precisa ser o quê? Trabalhada. Sabe o que é a terra? A sua vida. A sua vida, irmão, ela só vai produzir algo bom se você for lá, cuidar da sua vida, plantar na sua vida aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que vai dar resultado. Portanto, irmãos, cuida da sua vida. Cuida daquilo que faz parte da sua vida. Aplica os princípios de Deus. Sabe aquilo que Deus estabeleceu? Porque, irmão, se Deus trabalha tudo com ordem, a sua vida vai começar a ter, vai ter o quê? Ordem. A sua vida vai começar a se organizar. Porque quando você começa a trabalhar com os princípios de Deus, a vida vai se organizando. Irmão, eu posso falar para você disso, porque em muitas coisas da minha vida eu vi isso. Sabe? Eu agindo com a minha maneira de pensar, de agir, ou até com a inteligência que a gente adquire, com estudos, com essas coisas todas. Irmão, não tem como, por mais que você adquira conhecimento de uma ciência, irmão, você precisa da sabedoria de quem? Que vem do alto, que é diferente. Amém, meus queridos? Você precisa da sabedoria que vem do alto. E aí eu percebi, irmão, que quando certas coisas eu fazia do meu jeito, e aí eu comecei a entender como que Deus trabalha, a mente de Deus, e aí aplicar naquilo, aquilo começou a dar um resultado. Porque você começa a entender que não basta crer em Deus de maneira fictícia, você precisa, o acreditar é, Deus, eu acredito em Ti. Quais são os seus princípios? Esse, vou colocar em prática. E aí você começa a aplicar na sua vida, você começa a ter resultado. Lembra de Jabes, que aprendemos nos últimos domingos? Irmão, o que o Jabes fez? Irmão, a nação com problema, sofrimento só. A família dele, um sofrimento só. Ele falou assim, peraí, não é possível que eu vou também viver uma vida de sofrimento. Estou em sofrimento, mas não vou viver e morrer no sofrimento.
minha vida vai mudar. E o que ele faz? A primeira coisa, ele faz uma aliança com quem? Com Deus, ou seja, ele vai conhecer o que Deus estabeleceu. Olha que coisa tremenda. E aí, a partir disso, ele começa a invocar a Deus, ou seja, fez uma aliança com Deus e ele começa a colocar os princípios de Deus na vida dele. O que a Bíblia diz? Que a vida de Jabes foi o quê? Transformada. E por que houve transformação? Porque ele começou a trabalhar com os princípios de Deus. E aí, irmão, a vida dele se organizou e ele cresceu em todos os sentidos. Meus amados, está na hora da gente olhar para a palavra de Deus. E já que a gente fala tanto de fé, irmão, vamos parar de falar de fé e vamos passar o quê? A agir na fé. Pela fé, por meio da fé. A gente está falando muito de fé, irmão. Irmãos, tem uma coisa que o crente fala de fé, sim ou não? É fé para todo lado. Tem um filme antigo que fala fé demais, não cheira bem, irmão. Sabe por quê, irmão? Todo mundo fala de fé, mas quase ninguém vive da fé. E a Bíblia diz, o justo viverá da fé. Viverá. Portanto, a vida dele é por meio do quê? Da fé, daquilo que ele crê. No que você crê, irmão? Ah, pastor, hoje em dia está tão difícil de crer. Pois é, irmão. É nisso que você crê? Você crê que esses são dias de não crer? Ou você vai crer, meu querido, que nesses dias você vai fazer uma diferença? Que você será, meu querido, luz no meio dessas trevas, sal para esse mundo. O que você acredita? Que a sua família vai ser mais uma como tantas outras por aí? Casamentos quebrados e falidos, mantidos apenas de aparência? Que as pessoas não se separam, não se afastam simplesmente para manter o quê? Irmão, o que tem de casal vivendo de aparência? Lá fora, eles parecem um casal. Dentro de casa, já são separados. É só para manter a aparência. Alguns, irmãos, só por causa de uma circunstância, porque se eles se separarem, eles perdem certas coisas. Aí, não, vamos manter aqui. Eles acordam entre eles a manter as aparências. Irmão, casamento não é para manter aparências. Casamento é para viver casamento. Vida 2. Dividir o patrimônio. Você está entendendo isso aqui, irmão? Então é vida 2. Irmão, é para ter alegria, para ter prazer, em todos os sentidos. Mas não, meu querido, aí as coisas parecem uma aparência. É por isso, irmão, que tem muita gente que é assim, ó. Aí o que acontece? A pessoa ela começa a ficar tão insatisfeita com o casamento, tão insatisfeita com a família, com o ambiente com o lar, com essas coisas, que ela começa a fugir. Porque, irmão, isso aqui é do ser humano, tá? O ser humano, ele tem a tendência de fugir daquilo que incomoda. Fugir daquilo que, de alguma maneira, faz mal para ele. Ele tem a tendência de fugir. Isso é até uma defesa natural. Irmão, sabe o que acontece? Ele começa a ver que o casamento está tão ruim, isso está me fazendo mal. Que o ambiente familiar está fazendo mal, ele começa a inventar coisas aonde? Fora de casa. E aí, irmão, ele vai criando um distanciamento cada vez o quê? Um afastamento, uma ruptura, um abismo. Até chegar um tempo que não dá mais para o quê? Para voltar a ser o que era. Irmão, não deixe isso acontecer com você na sua vida. Tem gente que fez do trabalho uma fuga. Outras coisas, uma fuga. Porque ele não quer ter o trabalho de tentar o quê? De começar a endireitar, de consertar as coisas. Portanto, irmãos, a pergunta que Jesus fez para o Bartimeu é muito importante. Quais são suas prioridades? Porque a partir do momento, irmão, que você descobre ou sabe quais são suas prioridades, você começa a organizar a sua vida em torno delas. Amém, meu querido? Se Deus é a primeira prioridade para você, você sabe do seu compromisso com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Sabe, irmão, você não vai ficar por aí fora vivendo como ímpio. Uma vez a Dani falou para mim que ela foi não sei se era... Dani, eu não sei se eu estiver falando errado, você me lembra. Não sei se era chá de cozinha, de panela, que chama aqueles negócios. Homem tem despedida de solteiro, né? Acho que mulher tem chá de panela, é isso? Que homem tem, né? Fazem, né? Aí, irmão, despedida de lá, chá de panela. Aí, irmão, se não me engano, lá o pessoal crente lá. Aí a Dani estava falando lá que chegou lá na festa, né, Dani? No negócio lá. Foi você? É isso? Que o pessoal estava dançando a boquinha da garrafa? As crentes? Chá de cozinha, né? Chá de cozinha. Aí, irmão, as crentes, ó.
Segurando açaí, só na boquinha do que eu não vou fazer aqui, porque você sabe. Crentes. Domingo na igreja tomando Santa Ceia. Na vida do dia a dia, boquinha da garrafa. Irmão, eu preciso dizer para você o que significa boquinha da garrafa? Preciso? E os crentes dançando. Ah, é só uma música. É só um momento de descontração, chá de cozinha. Ei, irmão, peraí. Quando Tiago disse assim para Jesus, Jesus, os samaritanos estão enchendo o saco. O senhor quer que a gente mande Deus cair fogo do céu aqui para queimar eles? Irmão, olha o que Jesus falou. Irmão, isso aqui que é o tremendo. O tremendo é isso aqui, ó. Jesus fala assim, ó. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem? O que Jesus está dizendo com isso? Tiago, pagar mal com mal, agir com truculência, isso é coisa de quem? Do mundo. Olha o que ele está dizendo. Vocês não são do mundo, vocês não são eles. Vocês agora têm um outro padrão, um outro comportamento, vocês têm agora um outro rito para seguir. Não é assim que se resolve. Até porque, irmão, se Jesus quisesse, o que ele fazia? Lembra quando foram prender ele? Pedro, guarda a espada aí. Aí ele foi lá, colocou a orelha do soldado no lugar, lembra? Primeiro implante da terra, né, meu querido? Ó, Jesus foi lá e reimplantou a orelha do soldado, meu querido. E aí Jesus falou assim, ó, quem vive pela espada o quê? Morrerá. Aí Jesus falou assim, ó, você não sabe, Pedro? Se eu quisesse, eu falaria agora, invocaria que viriam 12 legiões de anjos para dar um jeito neles aqui. Acabava com tudo aqui. Irmão, olha o que Jesus falou. Se eu quisesse, 12 legiões de anjos viriam e me defenderia aqui. Eu não preciso passar por isso. Mas não é assim. Porque o Pai determinou algo ao meu respeito. Tem um rito. E eu tenho que seguir o quê? Esse rito. Irmão, olha que coisa linda isso aqui que o Espírito Santo vai falar para nós. Irmão, nós como cristãos temos vontade, sim ou não? Será que Jesus não pensou assim? Não é que Pedro tem razão? Podia pegar, né? Sim ou não? Irmão, ele não veio como homem? Ele poderia. Mas, irmão, lembra o que Jesus disse? Eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade de quem? O que Jesus está dizendo, irmão? Deus tem um princípio, um caminho para cada um de nós. Ele tem regras para nós. Aí Jesus está falando assim, ó, se eu quero aquilo que Deus tem para mim, porque, irmão, a ressurreição e o assentar-se numa glória tremenda, dependia dele o quê? Cumprir a vontade de quem? Do Pai. Irmão, em Deus não há prêmio sem pagar o preço, sem cumprir a vontade de Deus, sem obediência. Estão entendendo isso ou não? Aí Jesus falou, Pedro, tem que acontecer o que Deus determinou, então guarda essa espada aí. Porque se eu quisesse, eu invocaria, eu tenho poder para isso, eu invocaria. Mas não é assim que eu resolvi. Deus tem um caminho, eu vou seguir o caminho que Deus quer. Irmão, você pode ter muitas vontades, mas aí nesse mundo, e com esse mundo, e nas coisas que estão acontecendo, sabe o que você precisa lembrar? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como é que Deus quer que você haja? Como é que Deus quer que você caminhe? É isso que você tem que lembrar no dia a dia. Irmão, faça isso em nome de Jesus. Quem anda com Deus anda seguro, irmãos. Quem anda com Deus anda em paz. Quando eu digo em paz, é aqui, ó. Porque no mundo dá o quê, irmão? Guerra. No mundo tereis? Mas aqui dentro, irmão, você tem que estar em paz, aqui dentro, ó, com a firmeza de Deus dentro de você. Porque, irmão, no texto que nós lemos hoje, Hebreus capítulo 11, todas aquelas pessoas viveram uma aliança com quem? Com Deus. Tiveram guerras e tumultos? Tiveram. Lutas difíceis? Tiveram. Mas todas elas estavam centradas em quem? Em Deus. Irmãos, e o que a Bíblia diz? Elas venceram coisas, meu querido, que parecem impossíveis. Irmão, você sabe que você ser jogado na cova com leões famintos e sair inteiro? Esses dias, irmão, vocês viram aquele caso daquele rapaz que entrou na jaula do leão e morreu? Ele tinha problema mental, lembra? Vocês viram, esses dias passou esse caso? Irmão, ele nem chegou a descer. O leão já foi buscar ele na árvore. Uma tragédia, coitado, com problema mental. Escapou, foi lá, entrou na jaula do leão. Foi comido. Se eu não me engano foi leão, tá? Não sei se foi tigre ou se foi leão, mas foi um felino. Irmão, você imagina Daniel, ele foi jogado. Vários leões. E os leões não tocaram nele, mas nem um arranhão.
Vai ver a vida de Daniel, irmão. Como que era a vida de Daniel? O Nabucodonosor impunha com força, com mão de general. Vocês vão adorar meus ídolos. Vocês vão comer minhas comidas sacrificadas a ídolos. Vocês vão comer isso aqui. Ele fez isso? Ele falou, Deus está em primeiro lugar. Rejeitou a comida babilônica. Ficou firme com Deus. Irmão, olha que coisa interessante. Fizeram uma lei para impedir que se orasse a Deus, sim ou não? Lembram? Não se pode prestar culto, não se pode orar. Se for pegar alguém falando um nome ou fazendo algo para um Deus que não seja os deuses da Babilônia, vai ser morto na cova dos leões. Irmão, não foi isso que foi colocado? O que Daniel fazia? Está lá no... Irmão, olha o que é mais interessante. Daniel, sabendo que a lei, o edito havia sido feito, foi para a sua casa orar. O rei disse, não é para orar mais. Qual a primeira coisa que ele faz? Vai orar. Irmão, o mundo está dizendo um monte de coisa para você. O mundo está dizendo um monte de coisa para você, impondo para você um monte de coisa. Irmão, vai fazer o que Deus o quê? Mandou fazer. Em nome de Jesus. Vai cuidar segundo o que Deus disse. Porque, irmão, esse mundo vai passar. Mas o reino de Deus é sempre eterno. Aí eu te pergunto, onde você quer viver? Você vai viver pelo mundo ou pelo reino de Deus? Pelo reino dos homens ou pelo reino de Deus? Como que você vai pautar a sua vida? Amém, meu querido? O mundo está impondo um monte de coisa hoje em dia, tá, irmão? Ó, irmão, eu já falei aqui. Toma muito cuidado. Nós que somos pais com os nossos filhos na escola, o que a escola tenta o quê? Impor. Irmão, não aceite isso. Não entregue seus filhos a essa cultura desse mundo em nome do Senhor. Amém? Pega a época de carnaval aí, não, carnaval na escola. Pega não sei o quê, não sei na escola. Pega a época de quaresma, não sei o quê. Começa com essa história, né? Saci pererê, mula sem cabeça, sim ou não? E você sabe que tudo isso, irmãos, tem origem lá na feitiçaria, sim ou não? Histórias, folclores, essas coisas todas. E começa com essas questões demoníacas. Aí eu falo aqui semente, porque eu estou falando conhecimento daquilo que nós cremos pelo que a Bíblia diz. Amém, meus amados? E aí, irmãos, a gente como pai começa, não, mas a escola diz que tem que fazer, senão vai ficar sem nota. Irmão, primeira coisa, a sua fé e da sua família não pode ser transgredida por causa de uma imposição de escola, tá certo? Quando a escola tem esse tipo de atividade, irmãos, se fere a sua religião e a sua consciência, a escola tem que passar uma outra atividade para o seu filho, atribuindo a mesma nota. Estão compreendendo isso aqui? Estão compreendendo ou não? Então, irmão, não fica com essa desculpa, pastor, mas sabe o que é? É que na escola, pastor, pastor, todo mundo fazendo. Pois é, irmão, você está vendo como que a gente se perde? Todo mundo está fazendo, pastor. Pastor, aí o meu filho, a minha filha vai ver as outras crianças. Aí, pastor, como que faz? Pois é, irmão, e aí? Vamos entregar os nossos filhos a isso? Aí sabe o que acontece? Você vai dizer, pastor, mas são crianças, não entendem. Tá bom, quando é que você vai ensinar? Pastor, quando eles tiverem entendimento eu vou ensinar. Aí sabe o que vai acontecer? Aí você vai ensinar depois que eles estão macaco velho. Olha, filha, você lembra isso aqui? Não, filho, sabe isso aqui? Mãe, a senhora sempre deixou eu fazer? Agora eu gosto. Pai, o senhor sempre deixou eu fazer? Agora eu gosto. Aí, irmão, você não tira o quê? Não tira mais aquela cultura. Está entendendo isso aqui? Irmão, o que nós estamos seguindo, meu querido? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos desejos reais? Quais são? Estou encerrando a mensagem agora, presta atenção. Eu conheci uma família, irmãos. Não é daqui de Muguaçu, não, já vou falando logo para ninguém especular. Décadas atrás. Sabe o que aconteceu? Vou falar de um dos membros da família, uma menina da família. Irmão, começou a crescer, roupinha o quê? Roupinha? Curtinha, topzinho, barriguinha aparecendo, criança. Barriguinha aparecendo, sainha, mini saia, não sei o quê, shortinho já tudo apertado, criança.
5, 6 anos. 10, 11 anos, irmão. A menina vai crescendo e a roupa o quê? Parece que diminui, sabe? Parece que a roupa vai diminuindo. Porque ela quer entrar na mesma? Irmão, estou falando para você de um caso verídico. Presta atenção nisso aqui. 13 anos, primeiro filho. 13 anos de idade, primeiro filho. 15 anos, outro. Na sequência, outro. Na sequência, outro. 20 anos de idade, 6 filhos. Parou por aí? Com 25 para 26, 7º filho. Parou por aí? De filho, sim. Mas presta atenção. As filhas começam o quê? Crescer. Roupinha? Curtinha. Igualzinho, irmão. O processo se repetindo. Roupinha curtinha, mesma coisa. 14 anos. Primeira filha. Filho. Com poucos anos, menos de 40 anos já é vó. A mesma querida. E os outros, o mesmo caminho. Uma tragédia, irmão. Uma tragédia. E agora, uma terceira geração, pelo jeito? A mesma coisa. Sabe por quê? Não tem problema. Porque na época dela era aquela coisa, né? Hoje é outra coisa, mas naquele tempo, sabe o que era? Sabe o que era o pancadão de antigamente? Era o seguro tchan. Como que chama aquela outra dança que dançava de gafieira? Que tinha lá o não sei o que Barbosa lá, que cantava aquelas músicas lá da... Lambada. Lambada. Lembra da lambada? Beto Barbosa. Aí, irmão, sainha, não sei o que, rodadinha, aquela coisa, bunda de fora. Peito aparecendo. Sabe o que aconteceu, irmão? Levou uma geração. Ah, não tem problema nenhum, é criancinha. Ah, não tem problema nenhum, tal, não sei o quê. Não tem. Ah, todo mundo é assim, todo mundo faz, todo mundo está dançando, todo mundo está curtindo. Ah, as amiguinhas também estão. Pois é, irmão. Irmão, e o pior, as amiguinhas tudo mesmo embalo. Aí eu te pergunto, irmão, de quem é a culpa? De quem é a culpa? De quem o quê? De quem? Educa. Porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ó, irmão, a Esther tem só 2 aninhos, sim ou não? Mas você pode perguntar para Dani para você ver. Às vezes ela está lá com o vestidinho, alguma coisa, ela levanta assim, pode perguntar para Dani. Eu vou lá e estico o vestidinho dela para baixo. Filha, vestidinho para baixo. Já estou o quê? Parece bobeira, mas já estou o quê? Ensinando. Para ela já, daqui a pouco, ela começar o quê? Irmão, não é vestido curto, é vestido assim, ó. Mas você sabe, a criança brincando, sobe e desce no sofá. Aí eu vou lá, quando ela está andando, eu vou lá e puxo o vestidinho da própria filha, para baixo o vestidinho, aquela coisa. Já estou ensinando. Porque amanhã eu não quero minha filha o quê? Vestidinho para cima. Amém? Estão compreendendo ou não? Irmão, aí você fala, é porque é menina, né, pastor? E o menino? Pergunta pro Arthur se eu não sou chato com ele também. Nada de short, irmão, folgadão aparecendo, sentando assim. Não, filho, senta como outros, meu filho. Se cuida, não é assim não. Dos dois, meu querido. Estou compreendendo ou não, irmão? Mas, irmãos, hoje tem um monte de gente dizendo que não tem nada o quê? Não tem nada a ver. Irmão, cada um, meu querido, é responsável por si mesmo. Só não diga que eu não avisei. Para amanhã, aí lembra que eu falei domingo passado, esses dias, sempre estou falando para vocês? Aí amanhã, irmão, me aparece aqui, pastor, lembra de mim? Lembra, irmã? Pois é. Pastor, sabe aquele meu filho? Lembra? A gente pegou no colo, apresentou. Pois é, pastor. Tá aqui, pastor, com 12, 13 anos. Pastor, tá uma desgraça. Pastor, eu trouxe para o senhor dar jeito. Aí, irmão, eu sou obrigado a olhar e falar o quê? Eu? Eu dar jeito? Eu orientei, apontei o caminho. Quis? Não. Aí quer jogar depois o B.O. para quem? Para o outro? Irmão, o ditado já diz, quem pariu Mateus, que o embale. Você ensinou? Não.
Você deu condições do seu filho saber o que é certo e o que é errado para ele poder tomar decisões quando chegar a uma certa idade que ele vai fazer? Não. Então, meu amigo, você quer que os outros agora assumam o seu B.O.? Irmão, a Bíblia diz assim, ó, aqui eu encerro, tá? Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo que o homem plantar, olha agora o detalhe, disso mesmo ele colherá. Eu gosto dessa palavra, ó, disso mesmo ele colherá. Amém, meus amados? Então, irmão, toma cuidado com o que você está fazendo. O que você está permitindo? O que você está liberando? Quais são suas prioridades? O que realmente é importante para você? Você ama Deus realmente? Você ama você, que você tem que se amar. Porque senão você não consegue amar o seu próximo, verdadeiramente. Você tem amor pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa. Você ama realmente? Você ama seus filhos realmente? Porque, irmão, a Bíblia diz que o amor, ele não trata com leviandade. O amor, ele não é vingativo, irmão. Portanto, a gente precisa pensar nessas coisas de Deus, para ver como estamos levando a nossa vida. Amém, meus amados? Compreenderam isso? Vamos crer em Deus ou não? Vamos viver pela fé ou não? Falar de fé é fácil. Vamos praticar a fé. Amém? Irmãos, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, eu quero te agradecer por essa palavra nessa manhã. Eu quero te agradecer, meu Deus, por cada vida que veio aqui a este lugar hoje, congregar conosco aqui. E essas pessoas, meu Pai, que por meio digital, da internet, se ajuntam conosco nesse mesmo espírito de fé. Senhor, a sua palavra, em Hebreus 11, a partir do verso 23, mostrou para nós que pessoas, por causa da fé que elas tinham em Deus, essa fé gerou nelas atitudes, tomadas de decisões, escolhas, meu Pai, e pelas quais em Deus elas fizeram e em Deus elas venceram no nome do Senhor Jesus. Meu Pai, hoje tem muitas pessoas, Pai, e aqui eu quero me ater mais àqueles que se dizem cristãos, crentes, porque o que mais eles estão fazendo é reclamando que suas vidas não mudam, que eles estão na igreja e as coisas da vida continuam do mesmo jeito, às vezes até pior, alguns confessam isso. Mas a pessoa não entende, Pai, que infelizmente ela apenas, Senhor, foi para a igreja frequentar a igreja. Meu Deus, que ela ouve e fala de uma fé, que ela, meu Pai, não decidiu ainda colocar em prática verdadeiramente. Porque no dia a dia, Pai, quando ela vai tomar decisões, quando ela vai pensar, quando ela vai tratar de coisas da vida, ao invés de aplicar os princípios de Deus, ouvir a voz de Deus e aplicar, ela segue a cultura e a filosofia do mundo, Pai. Ela faz como o mundo faz. Senhor, a Bíblia diz que não há paralelo, comunhão, meu Pai, entre o mundo e o reino de Deus, entre as trevas e a luz, entre Cristo e Belial, Pai. São coisas completamente distintas. E a gente precisa, meu Pai, hoje, principalmente nesses dias tão turbulentos que estamos vivendo, nesses dias, meu Pai, de tanta hipocrisia, de tanta falsidade, nesses dias, meu Pai, Senhor, de tanta coisa falsa, até mesmo evangelho falso. Meu Deus, nesse tempo de tanta coisa, meu Pai, Senhor, que está ali, Senhor, disfarçada, nós precisamos colocar os nossos pés na realidade de Deus em nome de Jesus, Pai. Senhor, quantas vezes nós, no nosso dia a dia, Pai, sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos o que a palavra ensina, mas a gente segue o coração, a gente segue a filosofia do mundo, a gente segue, meu Deus, ali os conselhos da carochinha, meu Deus, ali os conselhos da Luluzinha, meu Deus, ou seja, Pai, a gente só não segue o conselho de Deus, Pai. E aí, Senhor, a nossa vida vira uma confusão, é uma confusão em nós mesmos, dentro de nós há uma guerra, há uma turbulência, a gente não consegue ter paz de espírito. Meu Deus, o casamento, a nossa casa, com a família, com os filhos, vira uma confusão só, porque nós não estamos vivendo segundo os princípios de Deus, Pai. Aí, Senhor, quando vai para o campo, fora de casa, é o trabalho, Senhor, as outras coisas, é o relacionamento com a sociedade, lá estamos nós também naufragando, porque nós não aplicamos os princípios de Deus, Pai. Senhor, eu tenho dito o que o Senhor me ensinou e a sua palavra mostra, que todas as vezes que o ser humano, Pai, ignora os teus princípios, Senhor, para seguir seus próprios princípios, infelizmente não dá coisa boa, Pai. É muito sofrimento e dor, é o que a gente tem visto nessa sociedade. Portanto, meu Pai, o que eu te peço, ajude esse meu irmão, essa minha irmã em Cristo que aqui está.
E eu estou orando aqui, meu Pai, com uma consciência, sabendo cada palavra que eu estou dizendo. Porque até isso, meu Pai, muitas vezes é confundido. As pessoas acham que oração é gritaria, Pai. Acham que fervor é aquele barulho todo na igreja. Não, Pai. Senhor, fé, meu Deus, fervor, nada mais é do que obediência a Deus em nome de Jesus, Pai. Não adianta ter gritaria se não há obediência, Pai. Meu Deus, e tem muitas pessoas, Pai, que até nisso estão equivocadas. Então, meu Senhor, nós não queremos viver religiosidade, nós queremos viver a palavra de Deus. Queremos viver a sua vontade. Portanto, Pai, os que estão aqui na igreja e esses que estão nos acompanhando pela internet, estão participando dessa oração. Meu Deus, ilumina os nossos corações e a nossa mente. Que a gente entenda que o Senhor, como Criador de tudo e de todas as coisas, e nosso Criador, o Senhor nos deu um manual de vida, Pai, que é a sua palavra, que é o Evangelho de Cristo, Pai. Senhor, assim como um aparelho que o homem cria, que tem manual, para nós usufruirmos de tudo que aquele aparelho faz, precisem ler o manual para compreender como funciona, assim também, Pai, a gente precisa conhecer o manual da vida, que é a palavra de Deus, Pai, para ver como a vida funciona, como as coisas devem ser feitas, Pai. E infelizmente, tem muitas pessoas que não querem buscar a Deus, não querem conhecimento de Deus. Às vezes, Pai, que até religião, religiosidade é festa daqui, festa dali, que é uma igreja, Pai, que mais parece um baile, Senhor. Uma igreja que mais parece um shopping, uma igreja que mais parece qualquer coisa, Pai, menos igreja, Senhor. É o que as pessoas querem hoje em dia. E a sua palavra diz, Pai, e aqui eu encerro essa oração dizendo, duas passagens bíblicas, Pai. Senhor, Isaías 5,13, o Senhor disse, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Em Oséias, meu Pai, o Senhor vai dizer, o meu povo foi destruído porque faltou entendimento. Visto que rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, diz o Senhor. Meu Deus, infelizmente, as pessoas não querem o verdadeiro conhecimento. Meu Deus, as pessoas não querem colocar esse conhecimento em prática em suas vidas. Mas depois querem reclamar da vida, querem reclamar dos outros, querem reclamar da igreja, reclamar do pastor, querem reclamar de Deus, Pai. Quando na verdade elas não colocam a palavra do Senhor, meu Deus, em suas vidas. Senhor, eu oro com essa consciência, prestando ao Senhor um culto racional, meu Pai. Senhor, e nesse entendimento, eu te peço, ilumina minha mente, o meu coração. Ilumina a mente e o coração desses que estão participando desse culto nesse momento, Pai. E nos ajude, Senhor, a colocarmos as coisas em prática do Senhor, para que a nossa vida comece a ser transformada. Para que esse casamento, Pai, retorne Senhor, aquele princípio onde as pessoas se uniram por meio de um amor, de um sentimento que arrebatou o coração deles, meu Pai, do marido para com a esposa e vice-versa. Meu Deus, aquela mesma alegria, quando esse pai e essa mãe viu pela primeira vez o seu filho vindo à luz, ou ali ainda no ventre, Pai, as primeiras mexidas, as primeiras batidinhas do coração, meu Deus, aquela mesma alegria com os filhos, Pai, nós queremos viver em nome de Jesus, agora que eles estão aqui nesse mundo conosco, Pai. Meu Deus, a alegria do trabalho, de fazer, meu Pai, aquilo que nós temos capacidade e habilidade, meu Pai, o trabalho não pode ser um matadouro para nós, meu Pai. Não pode ser um lugar, meu Pai, onde a gente pena, Senhor. Tem que ser um lugar onde nós sentimos que estamos fazendo algo útil, Pai. Onde estamos sendo úteis, Pai. Nós temos que mudar essa visão, mas talvez, Pai, nós não estamos fazendo o que é a nossa vocação. Nós não estamos, meu Pai, vivendo, Senhor, produzindo aquilo que devíamos produzir. E quando o ser humano vive desse jeito, ele vive insatisfeito, meu Pai. Ele vive infeliz. Deus nos ajude a encontrar a direção, Senhor. O Senhor é a bússola. O Senhor é o nosso norte, a sua palavra é o nosso norte. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho, Senhor. Senhor, vem iluminar o nosso caminho. A gente precisa se reencontrar, para que a gente está perdido, Senhor. Meu Deus, a gente precisa achar o norte, porque estamos perdidos, Pai. Senhor, nos ajude em nome do Senhor Jesus. E você diga, assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Deixa eu me despedir do pessoal que acompanha pela internet e depois a gente vai cear aqui com Cristo na igreja, tá? Olha, um forte abraço para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine sua mente, seu coração com a palavra como hoje, tá? Vai para a casa de Deus com a sua família, procura um lugar que prega o evangelho certinho, tá bom? Ali você vai conhecer, você vai ter o discernimento, Deus vai iluminar seu coração, você vai perceber, tá bom? E aí vai com a sua família, porque a gente precisa salvar a nossa família, tá? Antigamente Noé construiu uma arca, né? Física, né? Que era um grande barco onde colocou os animais,
e ali ele salvou sua família da destruição. Hoje, esse barco é a nossa fé, é a nossa comunhão com Deus. Então, pega essa comunhão com Deus, essa fé em Deus, e salva a sua família em nome de Jesus. Cria a sua família, conduza a sua casa pela palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é essa grande arca de hoje em dia, tá bom? Que Deus abençoe você e sua casa.